sua família, segundo o coração de Deus. Diretamente dos estúdios Sou do Senhor, com um patrocínio especial dos Anjos do Bem. Aqueles que semeiam nesta missão. Começa agora o programa Família Fortificada. Ô glórias, a paz do Senhor, estamos iniciando aqui mais uma programação abençoada, Família Fortificada, um programa que fortalece lares, restaura princípios e constrói família segundo o coração de Deus. Eu sou o pastor Alex Magalhães e eu quero dar a paz do Senhor para este povo abençoado, povo lindo de Deus, ligadinhos aí na sintonia, você que está nos acompanhando aí pelas rádios FMs, que Jesus ele possa te alcançar, te fortalecer. Quero dar a paz do Senhor aí para os nossos irmãos, estão ligadinhos aí na 102,9, né, região de Araraquara. Nossos irmãos ligadinhos aí em Presidente Prudente, 91,7. Ribeirão Preto, 95,5. E também agora estamos lá na região de Ourinhos, Assis, pegando ali também uma parte do estado do Paraná. Que Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus fortaleça. A Rede de Salvação não para de crescer. E olha só, próxima segunda-feira vamos estar iniciando também, transmitindo aí lá no Vale do Paraíba, é isso mesmo. E em São José dos Campos, na 80,9. Que Deus abençoe mais e mais em nome de Jesus. Ajude a gente a compartilhar em nome do Senhor. E também dá a paz do Senhor aí para o nosso povo abençoado, nossa família, Rede Salvação, está sempre ligadinho aí no app, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Que Jesus te abençoe, que Jesus te fortaleça, que Jesus possa nessa manhã encher o teu coração de paz, de alegria, de amor. Tenho certeza que Jesus vai fazer uma grande obra em nome do Senhor. E eu não estou sozinho, estou aqui com ela, a minha querida esposa, a Paz, irmã Solange. A paz do Senhor, meu amor, Deus abençoe grandemente sua vida. E a paz do Senhor a toda essa família linda que, olha, nosso coração enche de alegria, né? A cada dia tá crescendo. Esse mês de julho, meu amor, Deus, ó, tem que falar para papai do céu, nosso coração não tá meio velho já, né? Nosso coração... Será que o nosso coraçãozinho aguenta? A gente fortes tá muito emoções, feliz. né? Estamos vivendo fortes emoções. Sim, nós estamos muito felizes, porque nós estamos entrando aí em mais cidades, tendo a oportunidade de alcançar mais corações, né? Então eu quero agradecer grandemente a Deus em primeiro lugar e agradecer a todos os anjos do bem que fazem isso acontecer. Graças a Deus em primeiro lugar e graças aos anjos do bem que abrem o coração aí para fazer essa obra linda e abençoada em nome de Jesus. Um abraço. E nós estamos tendo a oportunidade de entrar agora com essa programação, Família Fortificada. Família Fortificada. Né? Dentro de mais lares. Então você que é de Ribeirão Preto, Presidente Prudente, você que está nos ouvindo aí pelo aplicativo, que é a primeira vez que está ouvindo Ourinhos, né? Ourinhos que começamos agora, Araraquara. Né? Araraquara e região. Você que é a primeira vez que está ouvindo essa programação, Família Fortificada, nós vamos ao ar todas as quartas-feiras aqui, né? Ao vivo aqui diretamente dos estúdios. Se você quiser também acompanhar, assistir a programação aí no YouTube lá. Canal Sou do Senhor também pode nos acompanhar. E vai ser uma alegria ter vocês aqui conosco. Essa programação a gente fala, conversa, né? Compartilha de assuntos que são da família, né, meu amor? Que fala ao nosso coração, as dificuldades que as famílias enfrentam, né? Um projeto tão lindo que é a família, né? Que Deus instituiu e nós estamos aqui na direção de Deus trazendo grandes ensinamentos da parte de Deus. É isso aí, abrindo os nossos corações, deixando Deus usar aí as nossas vidas, né? Juntamente com vocês que fazem parte, né? Também aproveitando aqui, dá paz aí para os irmãos que estão ligadinhos aí no YouTube, né? Nos assistindo, a Solange falou. Ajude a gente aí também, participe do chat aí, né? Mande a sua mensagem, fala de onde você está falando, de onde você está nos ouvindo, qual a sua cidade, qual o seu estado. Vamos juntos fazer essa programação, contamos aí com a presença de vocês, com a participação de vocês, os irmãos da rádio também, os irmãos que estão ligadinhos no app da Rede Salvação. Vamos compartilhar as boas novas de Deus, vamos participar, vamos fazer parte dessa programação. E hoje nós vamos abrir o coração aqui e falar de um assunto, de um tema mais do que abençoado. Né? Toda quarta-feira Deus tem direcionado, né? Deus tem trazido temas, né, que vem edificando lares, que vem edificando famílias,
que vem ajudando, né, as pessoas, dando ali, né, o caminho das pedras, a direção, porque às vezes a pessoa fica meio perdida, fala, poxa vida, né, como que eu vou agir nessa situação? O que eu devo fazer? Será que é só eu que passo por isso? Será que é só eu que passo por isso? E hoje, né, Deus ele tem aí dado sabedoria, nos direcionado. É tremendo como que Deus tem falado com cada um de nós. E nós temos tido o retorno disso, né? Sim. Né, os irmãos têm mandado mensagem, falar, olha, pastor, essa programação Família Fortificado tem edificado o meu lar, a minha família, né, tem me ajudado. Tem aberto a minha visão. Tem aberto minha visão, né, sabedoria para me lidar com as situações. Olha que tremendo, essa programação caiu do céu, né? Assim se dizendo, Deus ele direcionou mesmo, porque Deus ele quer, assim, o que nem a irmã Solange falou no começo, né? A família é um projeto de Deus. Deus ele criou a família e Deus ele quer realmente que esse projeto, né, se prolongue, né, que dure ali até os últimos dias das nossas vidas. Quando ele une ali um homem e uma mulher, não é para que eles se separem, sim para que eles continuem ali perseverando até o fim. Deu para entender? E hoje a gente vai falar aqui, né, de um assunto, né, sobre enteados, padrastos e madrastas, né? Sim. Como lidar com essa situação? Essa relação, né? Como que a gente faz? Como que a gente vai lidar com essa relação, né? Às vezes você tá ouvindo aí, você fala, olha, eu sou uma madrasta, sou um padrasto, tenho meus enteados aqui e tá difícil. E agora? É isso aí. Então, ó, mande pra cá já, né? O que você pensa sobre esse assunto? Sim. Você tá passando por essa situação? Mande pra cá, comente aqui conosco aqui durante a programação. A gente vai estar falando, conversando, batendo um papo e durante a programação, conforme for chegando as mensagens, a gente vai compartilhando aí, lendo as mensagens aí em nome de Jesus, tá bom? Então a gente vai estar abrindo o coração. Por quê? O que acontece hoje, irmã Solange? Hoje, a família mudou, né? A família mudou no decorrer ali do tempo, né? Mudou a estrutura familiar, né? Antigamente era raro, né, ter casos de divórcio. Sim. Não tinha-se quase Era mais isso. difícil, né? Era uma coisa mais difícil de se ver. Exatamente, não tinha separação. As pessoas casavam e realmente elas levavam a sério, né, aqueles votos lá que fazem, vamos falar diante de um juiz, né, diante do líder religioso, né, eu prometo ser fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. E as pessoas realmente levavam a sério, sabe? E ficavam ali casadas até o fim das suas vidas. Passavam por lutas, passavam por dificuldades, às vezes ali momentos, né, difíceis financeiramente, momentos de enfermidade. Mas enfrentavam juntas. Enfrentavam juntas, não tinha esse negócio de a primeira luta, a primeira dificuldade, já vamos cada um para o seu lado. Quer dizer, quer voltar para a zona de conforto, para a casa do pai, não queria enfrentar a situação, né? As pessoas, elas lutavam, as pessoas eram guerreiras, né? Hoje, né, você não se vê muito isso. O que acontece? Hoje tem uma grande quantidade de divórcios. Sim. Entendeu? Uma grande quantidade de divórcios e aí muda-se a estrutura familiar. Sim. Porque a pessoa se separa ali, se dizendo, né? Não se encontrou, não se entendeu, não se identificou, não quer caminhar junto, determinado, né, momento da vida dela decide se separar. E ela se separa. Só que quando ela se separa, às vezes ali já constituiu uma família, né, já teve 1, 2, 3 filhos, e aí se separa. Cada um vai para o seu lado. Só que daí passa um tempo, né? Na cabeça dela só pensa naquele momento, né? Assim, não, eu quero me aliviar, eu quero me separar, não dá mais, não aguento mais, eu não suporto mais. Aí ela só pensa, é um sentimento, vamos dizer assim, egoísta, porque ela só pensa nela, não vai pensar nas crianças, não vai pensar nas consequências daquele divórcio. E ela se separa. Só que daí vai passar o tempo, vai bater a solidão, a carência. Vai bater, assim, a falta de ter alguém para compartilhar as dificuldades, os momentos difíceis. Fala, eu preciso. Agora eu tô me vendo... Eu me aliviei por um lado, mas agora eu tô me sentindo que eu preciso recomeçar a minha vida, né? Recomeçar a minha história. Ter alguém ao meu lado novamente. Exatamente. Isso nós estamos trazendo uma base, tá, irmãos, para a gente entender aqui, do que acontece aí fora, tá, no mundo. Porque nós que estamos firmes nos caminhos do Senhor, a gente não pode se separar por qualquer motivo, né? Só para a gente pontuar aqui. Mateus 19:9, a Bíblia é clara. Se alguém repudiar sua mulher sem ser por adultério e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, o que nós estamos falando é o que está acontecendo na sociedade. Entendeu? E às vezes as pessoas, muitas delas, né, a hora que elas
elas começam a abrir o coração, começam ali vir para os caminhos do Senhor, procuram uma igreja, eu quero Jesus, né? Ela já, às vezes, a vida dela já está nessa situação. Ela já se separou. Às vezes já vem de um terceiro, de um segundo, terceiro, quarto relacionamento já. Já está já no segundo, terceiro, quarto, conheci pessoas aí que já chegou no quinto casamento, irmãos, sabe? Entendeu? E a pessoa vai tentando. Só que daí ela vai... Cada relacionamento ela vai gerando ali filhos, entendeu? Sim. E aí, quando você entra num relacionamento novo, que nem a gente falou, a pessoa bate a carência, chega um determinado momento, aí a solidão, ela quer ter um companheiro, uma companheira, uma companhia, e ela vai querer se relacionar. Só que aí tem o quê? Tem os filhos. Deu para entender? E aí vai se começar uma família, né? Um novo formato de família, assim se dizendo, que é o que a grande maioria é hoje. Hoje tem bastante isso, né? E aí, como lidar com essa situação, né? Como, né, o padrasto vai lidar ali com o enteado, né? O enteado vai lidar com o padrasto, o cônjuge, né? Às vezes é vice-versa, né? O padrasto, a madrasta, mas o cônjuge que está ali, né? Vendo aquele conflito entre o padrasto, o enteado, ou a madrasta, a enteada, e o cônjuge está ali vendo aquela coisa, ele não sabe o que fazer, né? Não sabe que atitude que tomar, né? Fico do lado do meu marido, fico do lado do meu filho, e gera... É uma situação de 3 lados, né? Exatamente. São três visões, 3 pontos diferentes, 3 situações, 3 corações, 3 histórias, cada uma com as suas feridas, se reunindo. E como agir? Como agir diante dessas dificuldades? Qual é o papel que cada um tem que desenvolver? Quais são as dificuldades que a gente enfrenta de entrar num relacionamento onde já tem filhos de outros relacionamentos? Exatamente, porque são vários pontos ali, né? São vários pontos que a gente vai entrar agora. Porque vamos falar de um ponto ali em que as pessoas se separaram, entendeu? Cada um foi para o seu lado, mas vamos falar da criança ali. Ela tem o pai biológico, tem a mãe biológica, né, que está ali com ela ali, só que a mãe decide se relacionar com outra pessoa depois. Passou um tempo, já estava separado tudo e quer ali ter a vida a 2. Só que ainda tem um relacionamento entre pai e filho. Sim. Né? Entre filha e pai. Entendeu? E ali entra uma terceira pessoa que vai ser o padrasto. Entendeu? Como, né, lidar com essa situação? Porque, tipo assim, ele vai ser padrasto, ele não vai ser pai, porque tem um relacionamento ali ainda entre pai e filho. Né? O casal se separou, mas pai é para toda a vida. Não existe ex-pai, né? Não existe ex-pai, ex-mãe, entendeu? Né? Porque pode acontecer uma situação onde o marido abandona a mulher, né, e vai, some no mundo, não dá mais notícia. Ele mesmo corta o vínculo, né? Ele corta. Exatamente. Ele mesmo corta o vínculo, né, não dá endereço, nada, fala, poxa... Aí, quando a mulher, né, encontra uma outra pessoa, automaticamente essa pessoa, abrindo o coração, ele vai ali assumir o lugar de pai, vai ser um padrasto, mas vai assumir uma posição de pai ali mesmo, né? Vai criar tudo certinho. Mas quando tem o contato ali, né? Aí para pensar nessa situação, entendeu? Não, eu paro para pensar na criança ou no jovem, né? Que está passando por essa situação. Já não basta 2 querer mandar em mim. Não, para e pensa. Já não basta minha mãe pegando no meu pé. Meu pai pegando no meu pé. Agora minha mãe arruma outro para pegar no meu pé. São 3 pessoas pegando. Na cabeça de uma criança, de um jovem, vem isso na cabeça. Mais um que vai pegar no meu pé? Não é possível isso, né? É difícil. Aí é uma situação que, tipo assim, as pessoas falam, poxa, pastor, realmente, né? A maioria das famílias vivem em conflitos, né? A grande maior parte, irmãos, não é fácil. Né? São histórias, né? Bagagens que trazem, né? A criança ela traz ali uma bagagem de um relacionamento com o pai dela, tem uma história. Então, o padrasto, quando ele entra, ele não vai ocupar o lugar de pai, ele tem que respeitar, né? A história que o filho tem com o pai, o amor, o carinho, tudo isso. Ele vai ocupar ali o lugar de padrasto mesmo, vai estar ali junto com a mãe, cuidando, ajudando também. Vai ajudar a educar, mas sem ocupar o espaço que já tem, que é o do pai. Exatamente. Porque como ele está ali, vou dar um exemplo, né? Ele foi morar ali no lar. Essa criança está morando, eles estão morando juntos, os 3 juntos, né? A mãe, o jovem, a criança e o padrasto ou a madrasta. Então, ali ele vai ter que assumir alguns papéis que às vezes o pai não vai poder assumir. Porque o pai ele não vai estar ali, né? Vai passar as férias no casa do pai, mas... Quer dizer, na cabeça da criança, tipo, eu vou pra casa do meu pai, é só festa. Aí o pai, né, festa, é parque de diversão, é McDonald's, entendeu? Aí é toda essa situação, tem que saber lidar muito com essa situação. E um ponto que eu quero falar, assim, porque assim, no mundo a gente vê que
a gente vê muitas dificuldades, brigas, né? Causas que chegam ali até os extremos, né? Sim, Violência, entendeu? Entre pai e padrastos, ou madrasta e mãe, né? Chega a isso. Sim. Mas aí a gente está falando do mundo, tá, irmãos? Pessoas estão no mundo, pessoas não conhecem Deus, não têm Deus. A questão que nós estamos falando aqui hoje, que como a gente está falando, né? Família fortificada, programação que Deus ele direcionou para nós. Então, é Deus que está direcionando. E a partir do momento que nós chegamos na igreja, né? Independente do que aconteceu lá no mundo, a gente chega na igreja com a nossa família já. Ah, pastor, estou casado, né, com a minha esposa, a gente se conheceu lá no mundo, agora a gente está aqui na igreja. E ela já vem já de outro casamento, tem filhos, e a gente estou enfrentando uma dificuldade aqui com o meu enteado, ou às vezes é a madrasta que vai falar, estou enfrentando dificuldade com a minha enteada, com o meu enteado, são vários casos. Sim. Só que daí nós temos que entender um ponto predominante, que quando nós vemos, a gente vem para os caminhos do Senhor, nós nos entregamos para Cristo, aí nós temos que aprender com Jesus. É Ele que vai nos ensinar. O próprio Jesus ele fala em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele fala, aprende comigo. Então, é isso que Jesus ele quer nos ensinar. A gente, né, construir relacionamentos. Tem até uma frase aqui que eu quero ler, que ela é muito legal, né? A frase aqui, além do sangue, né? O amor que edifica famílias. É esse ponto que nós queremos entrar, o amor. É aí que nós vamos começar a construir laços que vai além do sangue. Sim. Laços de amor. Laços que Deus ele vai... Que às vezes se torna um amor, né, que vai além do sangue, né? Que nem a frase que falou. Que às vezes a pessoa ela vai desenvolver ali um amor, um carinho, um respeito... Que vai além ali da genética, entendeu? É isso que nós estamos falando. E é Deus que vai nos ensinar, né? O que é esse verdadeiro amor. Onde nós vamos aprender no dia a dia, mas, sim, na direção de Deus, tendo o coração aberto para a palavra de Deus, onde a gente vai aprender a lidar com as situações. Sim. Porque o que a Bíblia ensina sobre o amor? O que é o amor? Porque é fácil falar de amor, né? Eu amo, eu tenho um amor no coração, mas o que é o amor? O amor que vem de Deus. Aí sim nós vamos ter resultados. Aí sim nós vamos ver, né, que realmente Deus está agindo em nossas vidas. Porque a Bíblia fala que o amor, se você ler 1 Coríntios capítulo 13, você vai ler ali todas as características do amor. Que o amor, ele tudo sofre. Sim. O amor tudo suporta. Tudo suporta. O amor é paciente. Sim. O amor é benigno. Ele é bondoso. O amor não pratica o mal. Não. Entendeu? O amor não é invejoso. O amor não busca os seus próprios interesses. Não arde em ciúmes. Não arde em ciúmes. Deu para entender? Então, o amor é ele que vai fazer toda a diferença nessa relação. Sim. Então, não tem esse negócio de, pastor, mas não vai dar certo, né? Vai dar problema. Sim, vamos ter as dificuldades, só que se a gente abrir o coração e praticar o que Jesus ele nos ensina, como que ele fala, aprende de mim. É de mim que vocês vão aprender. Eu, Jesus, vou ensinar vocês. Vamos ter o amor de Cristo dentro do nosso coração. Vamos colocar em prática esse amor. E aí você vai ver que vai começar a gerar frutos. Por quê? Através de você praticando esse amor, né? Principalmente, vamos falar aí do padrasto e da madrasta, porque os filhos, sim, eles têm que fazer a parte deles também. Mas nós estamos falando de pessoas que estão ali crescendo, né, traumatizadas. É porque para e pensa, né? As crianças, os jovens, eles estão chegando, vamos supor, nessa relação que a mãe ou o pai acabou tendo com outra pessoa. A mãe ou o pai está vivendo um momento de amor que ela está tendo ali, ele está tendo. O padrasto e a madrasta também estão vivendo aquele momento de eu amo você, eu faço tudo para ficar com você. Só que o tudo é uma criança e um jovem ferido. Porque no divórcio, ou na falta do pai, ou na falta da mãe, existe uma pessoa sendo construída. E esse coraçãozinho tá cheio de mágoas, tá cheio de feridas abertas com a falta deste pai, desta mãe, ou com esse desvínculo, que culpa da família. Que tem a criança, né? Para Eles pensar. Não tem culpa nenhuma. Né? Os dois lá decidem se separar, não se entende. E a criança que foi fruto, né, daquele amor, né, que até então eles se amavam, por isso que gerou-se aquela criança. De repente, aquele amor se quebra, se desfaz, e a criança está ali e fala, poxa, o que no coraçãozinho da criança, os padrastos e as madrastas têm que entender isso, né? Sim, tem que ter maturidade espiritual para entender. É que é o ponto, né? Tipo,
nós, adultos, que temos que ter a maturidade. Não são as crianças. Para lidar com essa situação. Porque às vezes a pessoa se torna mais criança do que a criança. Sim. Entendeu? Com atitudes infantis. Como é que pode esse menino mal criado? Poxa, mas se põe no lugar da criança. Vê o pai e a mãe se separar. Entendeu? Ela perde totalmente, né, o norte, né? A criança fica perdida. Aquilo ali vai gerar alguma consequência, trauma, né? Uma né? revolta. Uma revolta. Às vezes a criança fica rebelde. E aí nós, como adultos, a gente tem que ter maturidade. A gente tem que ser maduro para lidar com a situação ali. E nós, ainda mais adultos, maduros e cristãos ainda, né? Aí que está o ponto, né? Cristãos, a gente tem que agir como Jesus agiria numa situação dessa, entendeu? Ter as atitudes de Jesus, quer dizer, praticar o amor, Sim. ter a tolerância, ter a paciência, né? E se colocar no lugar da pessoa, entendeu? Entender a situação que ela está passando e ali ter né, a paciência de você passar num processo de conquista. Sim, porque olha que legal, você conquistou, vamos supor, eu tô entrando num relacionamento com você, você já tem um filho, eu conquistei o seu coração. Tá, eu conquistei você, vamos morar junto, vamos construir uma família, vamos nos casar, vamos, tá. Só que aí eu vou ter que conquistar o coraçãozinho também daquela terceira pessoa, daquela segunda pessoa. Exatamente. Que tá ali. E essa conquista não vai ser do dia para a noite. Vai demandar um tempo, vai demandar um esforço e vai demandar de uma maturidade minha como padrasto ou madrasta de entender que um dia eu posso ouvir: você não é meu pai. Você não é minha mãe. Exatamente. Você não tem o direito de falar assim comigo. Então, quando acontecer isso, será que eu estou preparado para agir? Será que eu estou preparado com maturidade para buscar em Deus e falar: Senhor, como que eu vou agir quando acontecer isso? Como que eu vou ajudar o meu enteado, a minha enteada, passar por este processo e fazer ele entender: realmente, eu não sou seu pai. Eu não sou a sua mãe, não vou ocupar o lugar de quem você já tem. Eu vim aqui para ajudar você, para somar com você, para ser mais uma pessoa que vai te amar. A partir do momento que a gente conquista o amor do nosso enteado, da nossa enteada, a gente ocupa um espaço que está ali reservado para nós. É um espaço exclusivo, você não vai ocupar um espaço de pai. Né? Mas um espaço exclusivo, que nem você falou ali, é o padrasto, mas, poxa, aquela criança vai ter admiração por você, aquela criança ela vai ter respeito por você, aquela criança ela vai te amar, você vai ocupar um espaço ali na história dela, entendeu? Sim. É isso que nós estamos falando, e aprender a lidar com todas essas situações, e o ponto predominante é o amor. É o amor. Sabe, porque são N situações que se a gente for ficar falando aqui, né, vamos ficar, né, vários programas falando, mas o que a gente quer pontuar aqui é o amor. Entendeu? A conquista. Você quer ver um outro ponto? Tipo amor. assim, que a gente às vezes vive uma hipocrisia. Sim. Aí a gente fala assim: não, mas eu amo a minha mulher. Ah, mas o meu enteado, a minha enteada, nossa, eu não suporto essa criança, não suporto esse menino. Poxa, como assim? Então você não ama. Como assim? Né? Porque aquela criança, ela faz parte da história do seu cônjuge, né? É filho, entendeu? É ossos dos ossos, sangue do sangue. Sim. Quer dizer, faz parte dela. Não tem como você... A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora, como você pode, né, amar a sua... Diz que ama a sua mulher, mas não odeia o seu enteado? Peraí. Né? E às vezes o padrasto, ele também vem, né, com uma bagagem também, com um filho, né, com uma outra estrutura. E aí você ama, você não queria que a sua esposa também amasse o seu filho, respeitasse o seu filho, cuidasse do seu filho, né? Você entende? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, você querer para outra pessoa o que você quer para você. Amar, né, até a Bíblia traz a base, né, do casamento, fala que o homem deve amar a sua mulher como a sua própria carne. Porque a Bíblia fala que se torna um só. Sim, então se você tem um filho, esse filho, eu vou adotar ele. Exatamente, é como se eu adotasse ele faz parte de você também. É uma adoção, né, meu amor? Entende? É uma adoção que a gente faz quando a gente se torna madrasta e padrasta. Eu estou adotando uma família e eu vou cuidar como se fosse minha. E é isso, a gente tem que abrir o coração e entender que se nós, né, obedecermos, né, ouvirmos aquilo que Deus está nos ensinando, né? A probabilidade de dar certo um relacionamento, uma família, né, formada nessa estrutura
é muito grande. Porque a gente não está aqui falando aleatoriamente, sabe, irmãos? A gente também vive, né? A gente vive situações reais. Porque, pastor, é fácil, né? Vocês falam aí, né? Mas quero ver vocês viver. A gente vive, irmão. A gente vive. Sim. A gente vê no relacionamento, entendeu? Em que a Solange, ela cuidou da minha filha, né? Que não é filha dela, biológica, mas ela cuidou. E ela chegou na nossa vida ali num certo momento que a gente estava, né? Já tinha um tempo juntos já. E chegou ali, e a Solange, né, foi momentos difíceis, não foram fáceis. Não. Muitas dificuldades, muitas lutas. Foram muitos momentos difíceis, momentos que eu tive que passar por cima do meu orgulho, passar por cima da minha infantilidade, que eu tive que aprender a ter maturidade, porque, infelizmente, nós não estávamos em Cristo. Exatamente. Se eu estivesse em Cristo, eu acho que seria bem mais fácil, viu, meu amor, passar por tudo isso. Mas nós conseguimos passar. Conseguimos. Nós duas juntas. Eu falo eu e ela, né? Amo você, Aline. Ela sabe o quanto que eu amo ela, né? Eu falo que eu tenho 4 filhos. 3 nasceu no ventre e 1 nasceu no coração. No coração, é isso aí. Que é a Aline. Até me emociono de falar dela, porque eu amo muito ela mesmo. E nós duas aprendeu a lidar. Porque eu tive que ajudar ela também a passar por todo o processo que ela estava passando. Teve momentos ali que eu vi ela desenhando família sem eu estar perto. Falei, por que esse desenho? É minha mãe, o meu pai e os meus irmãos. E eu não tava lá. E nesse momento eu tava grávida. Eu tava gestante. Aí eu falei, por que eu e o meu bebê não tá aí? Porque você não é minha família. Aí eu olhei aquilo e eu tive que passar por cima também do meu sentimento. Só que, peraí, quem que tem que ter maturidade? Exatamente. Uma criança de 8 anos ou eu, que sou uma mulher madura? Quem tem que ensinar essa criança e conquistar o amor dessa criança? É a criança mesmo ou eu que tenho que ensinar para ela como é o amor? Eu que tenho que ensinar. Então, quando vamos falar agora, você que está aí se relacionando com uma pessoa, chegou agora na presença do Senhor, né? E você já está se relacionando com uma pessoa, estão pensando em se casar, abra o teu coração, vão ter desafios gigantescos. Exatamente. E você que é mãe também, tem um filho e vai assumir um relacionamento onde esse homem vai entrar na vida de vocês, vocês já estão aí também, entenda que você, por ser mãe, vai ter um desafio também. Porque você vai ter que intermediar. Você vai ter que ser intermediária ali, né? Um intermediário ali de um campo de batalha. Porque não é fácil, não. É um campo de batalha. Mas com amor, todos ambos lados vencem. Com certeza. Um ponto também que a gente vai entrar aqui, que a Bíblia fala que o amor ele não arde em ciúmes. O amor ele não arde em ciúmes. Entendeu? Então, é isso que Deus está falando para nós. Hoje você está aí ouvindo a Rede Salvação, está conectado conosco. Poxa, peraí, Jesus está se manifestando na tua vida. Sim. E Jesus, ele quer. Às vezes você está passando por essa situação, neste momento. Está passando aí um momento de dificuldade no seu relacionamento. Né? Você é padrasto, madrasta. Está aí enfrentando essas dificuldades. E Deus hoje, ele quer te ajudar. Entendeu? Nós estamos aqui para te ajudar. Com amor e carinho. Temos até aqui o Projeto Sou do Senhor, que a gente está aqui para pastorear, cuidar de vocês, porque é um processo, entendeu? Sim. Né? A gente vai estar aconselhando, ajudando, orando, direcionando na palavra de Deus, aonde você vai abrir o teu coração. E você vai ver que Deus, aos poucos, ele vai te dando o norte, a sabedoria, para você estar lidando com todas essas situações. Já já a gente vai passar e como que você faz para fazer parte aqui do Sou do Senhor, uma igreja sem fronteiras, que tem mudado a história de centenas de pessoas. Que tem dado norte, né? Sim. Tem dado um novo sentido para a vida das pessoas. E a gente vai falar aqui um pouquinho também do ciúme. Já já a gente vai ler aqui a participação. A gente vai falar dos ciúmes. Por quê? O que acontece? Às vezes está ali a pessoa, né, se relacionando e aí vem esse sentimento de ciúmes. Sim. Por quê? Né? Tá lá o padrasto, a madrasta e o padrasto vão falar, tem uma filha. E aí entra a mulher, né? Para fazer parte dessa família. A pessoa ali o rapaz tem uma filha e entra a mãe ali. E ali, né, tem o pai com a filha ali, aquele relacionamento, entendeu? E a madrasta, às vezes, tem os ciúmes, quer disputar a atenção do marido, entendeu? Quer disputar com a enteada. Poxa, mas... né? São amores totalmente diferentes, entendeu? O pai ele tem que dar ali atenção para a filha, cuidar da filha. E às vezes a madrasta ela se sente ali, né, deixada de lado, ela quer competir, quer chamar mais atenção e se torna mais infantil, né, do que a própria enteada. E às vezes a criança, vamos falar, não é nem o adolescente, às vezes pode ser adolescente também, que daí é uma outra situação difícil. Às vezes é uma criança, e a criança,
né, ela não sabe lidar com sentimentos ainda. E às vezes a criança ela tem essas atitudes, né, de querer, né, tá ali, a atenção do pai. Principalmente ela saiu do... Poxa, o pai dela se separou da mãe dela. A gente tem que compreender as feridas que essa criança está carregando. E nós temos que entender, eu tô vindo nessa família, põe isso no seu coração. Eu tô nessa família, então pede para Deus, me usa como se fosse um enfermeiro para curar, ajudar a curar essas feridas, né? Ajudar essa criança a entender que a família dela agora vai ser uma família um pouco diferente, mas que o amor dela deve continuar, tanto para com o pai, como com a mãe, comigo, né? Exatamente. E a criança ali, ela quer a todo custo, né, chamar a atenção do pai. E às vezes ela vai ter atitude ali infantil, mas Sim, é uma criança. É uma criança. Agora, tipo assim, nós que somos adultos, que a gente tem que ter a maturidade, entender e não entrar nesse joguinho, né, da criança, que ela quer chamar atenção, quer, né, que o pai esteja o tempo todo com ela, né, que o pai fique com ela todo o tempo, né, seja brincando, né, levando para passear. E às vezes a outra pessoa ali se sente enciumada e acaba se tornando mais criança do que a própria criança, tendo algumas situações ali, né, onde vai gerar os ciúmes. E os ciúmes, irmãos, não é de Deus, né? Não, nem um pouco. Ele só vai trazer destruição, é um sentimento maligno, que só vai gerar brigas, contenda. Hoje você vê tantas coisas ruins acontecendo através dos ciúmes. Então a Bíblia fala em 1 Coríntios 13 que o amor, ele não arde em ciúmes. Quer dizer, o amor, ele vai não buscar os seus interesses, e sim o interesse de outrem. É você enxergar ali, naquele momento, aquela criança, na fragilidade dela, né, no sofrimento dela, na dor dela. E você, naquele momento ali, em vez de se colocar nessa posição, né, de infantilidade, de ter os ciúmes ali, não. Você se colocar na posição dela, falar, poxa, ela está sofrendo, ela está querendo chamar atenção. Você enxergar isso e estender as mãos ali para ajudar, mostrar que você está junto, que você está ali para dar o amor, dar o carinho, que você está ali, não para, que nem nós falamos agora há pouco, né, não para ocupar o lugar de mãe, como a Solange fez, que foi tremendo, né, toda a trajetória ali. Teve todo esse processo, né, da minha filha Aline, né, você não é minha mãe, todas essas coisas, e querer chamar minha atenção, querer disputar isso, entendeu? E a Solange, ela teve essa maturidade, né? Ela prestou atenção nisso, falou, poxa, é uma criança, está magoada, está machucada, entendeu? E ali a Solange, ela soube lidar com a situação, e a Solange, ela foi conquistando a Aline. Foi tão tremendo, né? Hoje a Aline tem 30 anos, né? E foi um processo, sabe? Não foi do dia para a noite. Foi um processo onde ela foi dia após dia, através de pequenas atitudes, demonstrações de carinho, demonstração de amor. No momento certo, na hora certa, sentava para conversar, o diálogo, ensinando, educando. E a Aline foi, né, aos poucos, ali aprendendo a amar a Solange. Ela foi aprendendo a respeitar a Solange. E hoje ela tem uma grande admiração para a Solange. Ela tem um relacionamento com a mãe dela, ela ama a mãe dela, tem a mãe dela até hoje, né? Elas têm o relacionamento com a mãe dela, porém, né, tem um lugar exclusivo no coração dela, que é da Solange. Sim, sim. Onde ela respeita, ela admira, né? Quando ela precisa de algum conselho, alguma coisa, ela sempre procura a Solange para conversar. Sim. É tremendo o relacionamento delas ali. É bacana porque, assim, ela morou conosco. Então, ela não teve o contato com a mãe durante um tempo. E, de forma nenhuma, eu sempre preservei isso. Ela tem uma mãe. Ela existe. É diferente de uma mãe ou um pai que foi ausente, que abandonou o filho. Aí sim você vai ocupar o lugar de mãe mesmo ali ou de pai. Exatamente. Porque o pai abandonou, a mãe abandonou, então ou aí... no caso de viuvez, né? aí não tem como. Aí você não é padrasto ou madrasta, você é mãe, você é pai. Aí você tem que se posicionar. Aí você tem que se posicionar como mãe e pai. Aí no meu caso, eu tive que me posicionar de duas formas. Porque como ela foi morar conosco, então eu tive que ter um papel de mãe, porém fazendo ela entender, eu não sou sua mãe. Você tem uma mãe e que você deve amar ela, você deve respeitar ela, você deve cuidar dela, tanto hoje que ela cuida da mãe dela. E o bacana é que ela me chama de tia. Ela chama você de tia. Ela me chama de tia. Carinhoso, né? Mas para as pessoas, quando ela fala minha mãe. Aí ela tem duas mães. É a minha mãe só. Mas ela me chama de tia. Mas esse respeito foi ganho com sabedoria, enfrentando as dificuldades e entendendo que... E uma coisa, meu amor, que é bom a gente pontuar. Muita coisa que ajudou para que todo esse relacionamento desse certo foi a sua parte. Nós estamos falando do padrasto e da madrasta, mas e a parte da mãe e do pai? Exatamente. Que está ali intermediando. Você não pode colocar o seu marido contra o seu filho, ou no caso que a gente estava falando de ciúmes, né? Se você está percebendo que o seu filho está fazendo o seu esposo ou a sua esposa ficar com ciúmes, então
saiba ter sabedoria também para conduzir Com isso. certeza. Fazer o seu filho entender que você não vai trocar ele pelo seu marido ou ele pela sua esposa. E a sua esposa também, né? E a sua esposa também Fala, não. meu amor, eu te amo, né? Você é minha mulher, ela é minha filha. São amores diferentes. São amores diferentes. São amores diferentes. lugares diferentes no coração. Exatamente. Não tem como. Tem participação Pastor aí? Leonardo, coloca a participação aqui pra nós. Ó, você que quer mandar participação, a gente foi tão empolgado no assunto que nós não passou o WhatsApp, viu? Olha só! Pra você que tá ouvindo essa programação, quer contar um pouco da sua história ou compartilhar um pouco das dificuldades que você enfrenta, né? Vive essa situação nesse novo padrão de família, né? Que já tem filhos de outros relacionamentos. Mande pra nós no 0800 490 1003. Mande a mensagem que nós vamos aqui ler e te ajudar também. A Elaine de Vista Alegre do Alto, ela: bom dia, pastor Alex, cooperadora Solange. Meu enteado veio morar com a gente já fazem 2 anos. Olha aqui aí, que bacana. Olha só. Ele tem 7 anos. Foi, ó. É a mesma idade que eu comecei, viu, irmã? No começo foi complicado. Ainda mais que a minha filha caçula já tem 20 anos. A nossa vida mudou muito. A minha vida deu uma parada. Meu esposo viaja e não é fácil. Mas eu peço paciência para Deus o tempo todo. É isso aí, irmã, tá vendo? Ela tá certinha, né? É Deus. É Ela Deus. pede pra quem? Pra Deus. Deus dá a paciência, Deus dá a longanimidade, Deus dá o amor dentro do coração. É só Deus para nos ajudar. E você vê, são N situações, Sim. né? São muitas situações, mas o ponto predominante é o quê? É o amor. É o amor. É o amor. É o amor, porque o amor vai superar tudo, irmãos. O amor, ele vai... Além do sangue. Ele vai além do sangue. É esse Além amor do que nós sangue. temos que criar esses laços afetivos nos nossos relacionamentos e Deus vai fazer a grande Ah, obra. cooperadora Patrícia, um beijo, Paz, Pati. cooperadora Patrícia. Deus abençoe. Ela fala assim, eu fui criada pelo meu pai, Padrasto, tá vendo? O carinho chama de Olha pai. que tremendo, hein? Mas ele foi mais que um pai para nós. Nunca nos falou diferente da nossa outra... Nunca nos fez diferente, né? Nos tratou diferente da nossa outra irmã, que era filha dele. dele. Olha, isso aí também é um ponto Olha que importante. tremendo, Não hein? fazer diferença, distinção entre os filhos. Tremendo, né? O amor, né? O amor vai além do sangue, tá vendo? Pois a minha mãe nos escolheu... Nos escondeu do nosso pai de sangue. Depois que ela faleceu, fui atrás do meu pai e ele simplesmente me ignorou. Aí eu pude perceber ainda mais que o pai verdadeiro é aquele que cuida com amor e carinho. E fui mimada e cuidada até ele falecer. Sempre com muito amor e carinho. Olha só que tremendo. Você vê o que nós falamos, Obrigado, né? Viu, filha? Esse caso dela é aquele caso do pai ausente, da mãe ausente. No caso, a história, né? Que a mãe dela escondeu Exatamente. o pai. Depois ela procurou, ele até ignorou. Então, na verdade, o padrasto dela é a figura Exatamente. paterna. Tanto é Ele que ela chama ele de cuidou, pai, ele né? criou, ele tem esse coração, ele tem esse espaço de pai dentro do coração, né? Tremendo. Obrigado pela Obrigada, participação, Paty. Patrícia. Deus abençoe. A Edna do Rio dos Bois, meu amor, olha, de Tocantins, Paz, hein? mãe Edna, Olha, Deus abençoe, a filha. paz do Senhor, irmã Solange e irmão Alex. Quando eu me casei, eu já tinha uma filha de 1 aninho. E o relacionamento do meu esposo com a minha filha foi e ainda é de pai e filha. Hoje ela Que tem legal. 38 anos. Até hoje os dois se respeitam como pai e Que filha. tremendo, né? Tá vendo? Olha só que tremendo. É isso aí, é isso que nós estamos falando, tá vendo? Esse é o amor que vai além do sangue. Esse é o amor que vai além do sangue. É isso, é um amor que vem de Deus, é um amor que nos direciona. A irmã Maria de Lourdes, da cidade de Ituverava, ela fala assim, bom dia, casal abençoado, iluminado. Ô, meu amor, a paz. Filha, Deus abençoe. Que Deus abençoe cada vez mais esse amor que vocês têm e nos transmite para a gente. Amém. Pastor Alex e cooperadora Solange, a minha vida é tudo isso aí que vocês falaram. Meu esposo é um verdadeiro pai para os meus filhos, ele conquistou o coração deles e os meus filhos o amam. Ai, que lindo! Deus iluminou uma pessoa... uma pessoa que é um verdadeiro pai e um grande marido para a minha vida. Não foi fácil, tá vendo? Eu imagino. Mas Deus tem trabalhado muito nas nossas vidas. Olha que tremendo. Deus tem trabalhado. É isso que nós estamos falando. Deixa Deus trabalhar na sua vida, na sua família, restaurando, fortalecendo, trazendo paz, alegria e criando esses laços de amor, esses laços afetivos.
Amém. Nosso irmão Lincoln. Deus abençoe a Paz, todos. varão. Eu conheci a Rede Salvação, baixei o aplicativo. Ele é de Glórias. Maceió, Que capital do bênção, Alagoas. varão. Paz, Terra povão de das Alagoas mais aí. belas praias do Brasil. Que bênção. Que bênção, o Lincoln, agora esse aqui é outro. Olha só, eu sou o irmão Marcos, do Rio de Janeiro, bairro Paciência, Zona Oeste, bênção de Deus. Conheci a Rede Salvação pelo YouTube, gostei muito e instalei o aplicativo na hora. Ô, glórias! Aí Que sim, bênção! que bênção. Glória Ajude a gente a Deus, compartilhar Marcos. agora aí com o máximo Nos de pessoas ajude a possível. compartilhar, é para todos aí do Participando seu... pela primeira vez, seja bem-vindo, É. viu, varão? Prazer, uma alegria ter o senhor aqui. Que bênção, ó. Peraí que a gente já vamos falar ali, ó, dessa mensagem aqui. Ai, que bacana! Segura essa mensagem aí que daqui a pouco a gente fala dela. Eu vou ler uma participação aqui no YouTube, meu amor, ó. Eu sou padrasto de 2 meninos, filhas da Roseli. Trato todas, 2 meninas, filhas da Roseli. Trato todas iguais. Compro pro Anthony e pra elas também. E também cuido da minha neta Maitê. Amo todas elas. Sou mais pai do que os pais dela. Abraços. Esse aqui é o Anderson. Paz, irmão Anderson, Ele Deus cuida abençoe, aí querido. das Obrigado aí pela enteadas participação. dele, né? Olha que tremendo, varão, é isso aí. A gente tá falando de pessoas que têm um relacionamento bom, mas existem famílias que tá passando pela dificuldade. Todos falaram, né? Não foi Exatamente. fácil. Porque às vezes a pessoa não quer se expor, não quer mandar mensagem, É. mas a gente está aqui para ajudar, irmãos, entendeu? A gente está aqui para pastorear e para direcionar. Então envie sua mensagem no 0800 que depois a gente vai te atender no privado, no particular e a gente vai te ajudar, tá bom? Em nome de Jesus. Nós vamos te ajudar porque, assim, Deus é o mais interessado que a família tenha paz. Que a família, né, tenha a paz, tenha entendimento, tenha o amor ali entre eles, esse amor que vai além do sangue. E tudo isso que Deus está trazendo hoje para nós aqui, falando desse amor, é um amor que eu vejo como o amor de Deus, meu amor. Porque Deus nos ama. Nós não somos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos Exatamente, de Deus. fomos enxertados, Jesus, né? Deus, Fomos ele adotados nos pela cruz de Cristo. adotou. Ele nos adotou, Ele só nos que amou sabe o de que, uma que é tal legal? maneira. Olha a situação entre padrastos e madrastas e filhos. Vamos comparar no espiritual. Quando Deus nos conhece, a gente não tá sendo filho deles, não. A gente é uma criatura aí que tá vivendo. Aí, ele nos ama primeiro. Exatamente. Não é eu que amo ele. Ele primeiro me amou porque ele entregou o filho dele na cruz por mim. E quando ele me convida a ser filha dele... Ele não olha para nossa aparência. Ele não olha porque é pra minha rebeldia. Exatamente. Ele não olha pra mim, porque quando nós todos viemos rebeldes pra presença de Deus, né? Mimados, rebeldes. Deus teve que conquistar o nosso coração, nos ensinou. Quantas vezes a gente olhou pra ele e falou, você não é meu pai? Né? Desse jeito? Quem é você pra Não quero mandar em saber mim? de Deus, não quero saber de de Deus. Jesus. Só que Jesus, com paciência, conquistou o nosso Com coração. toda a paciência, com toda... Quer dizer, o amor. Ele adotou a gente. Exatamente. E aí, você é um padrasto. Mesmo sem, né, a gente amar ele, ele nos amou primeiro. Mesmo a gente estando perdido, né, neste mundo, em tantas coisas erradas, ele nos amou primeiro. E é isso que nós temos que praticar, ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus ele teve, né? Antes do seu enteado, antes da sua enteada te amar, você tem que amar ela. Aí é você que vai conquistar esse amor. Vai ser um processo, entendeu? E Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Ó, meu amor, essa mensagem aqui, ó. Sou a Gabriela, de Presidente Prudente. Um Paz, irmã abração Gabriela, pra todos povão de Presidente Prudente. Deus abençoe. Olha, eu não tinha ouvido ainda rádio. Não tinha rádio em casa. O meu filho Enzo Miguel, de 5 anos. Ó, Deus usando as Paz, crianças irmão aí. Enzo, Deus abençoe. Olha, ele achou um rádio no lixo. E estamos Nossa, que aqui tremendo. ouvindo todos os dias. Olha como achamos no lixo e está aqui tocando. Ah, tem um Olha vídeo, só que gente, que ela tremendo, mandou gente. aqui, olha. Irmãos, olha o agir de Deus. Ô, meu amor, fala agora pra mim. Fala ó. pra mim que não é um mover de Deus isso, que não é. Olha, a criança achou um tremendo, radinho e gente. ela tá ouvindo, a Gabriela. Isso é e ela Deus, tá hein? gostando. Tá edificando a vida dela. Tudo isso é um agir de Deus. Mas pra Gabriela ter achado o rádio. Pra esse rádio ter sintonizado na programação. Hoje ela tá ouvindo. Pode ser que a Gabriela tá já passando por essa dificuldade ou outras que ela já ouviu aqui. Como muitas pessoas mandam mensagem pra nós falando que Deus tá transformando a vida delas. Pra tudo isso, existe algo por trás, não existe? Com certeza, com certeza. Através do quê? De toda a nossa dedicação que a gente está aqui, se esforçando todos os dias, abrindo o coração. Mas existe algo que é tremendo, sabe? Que nós falamos bastante aqui, pontuamos bastante, falando sobre o amor. Sim. Sabe? O amor que vem de Deus, o amor que não busca os seus próprios interesses.
Sabe? É esse amor que nós temos que ter dentro dos nossos corações. É esse amor que nós temos que colocar em prática. Sim. Entendeu? Porque, eu tenho amor, tá, mas como que você vai evidenciar esse amor? Como que você vai mostrar que você tem esse amor? Tem que ter atitudes, né? Exatamente. Como que você vai provar que você tem esse amor? Praticando ele, né? Com atitudes. Entendeu? E a Bíblia, ela nos ensina, né? 1 Coríntios 13, a gente trouxe alguns pontos aqui, e ela fala, né? Que nós já pontuamos aqui, que o amor de Deus, ele não busca os seus interesses. Não. Ele busca o interesse de outrem. De outra pessoa, dos outros, né? Do que próximo. daí você pratica o segundo maior mandamento, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Entendeu? Quando você entrega a sua vida, o teu coração para Jesus, fala, a partir de agora eu não vou mais fazer as minhas vontades, mas a tua. Hoje eu quero viver para Deus, para Jesus. Amém, glória a Deus. Primeiro maior mandamento. Mas o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o ponto predominante. Que o amor não busca os seus interesses, entendeu? E esse é um ponto predominante aonde Deus ele trouxe um grande projeto chamado Anjos do Bem. Aonde pessoas Sim. que, né, provam o seu amor ao próximo todos os meses. Todos os meses, fazendo a sua parte, dizimando, né, trazendo aqui as ajudas, as ofertas, contribuições, mês a mês, por amor ao próximo. Não buscando seus interesses, porque às vezes você nem conhece a pessoa. Né, os irmãos, a irmã lá, o Radinho, né, lá em Presidente Prudente, que tremendo, irmãos. Tem noção? Miguelzinho de 5 aninhos, vocês têm noção, Anjos do Bem? Você que é Anjo do Bem todo mês, você tem noção disso? Olha o agir de Deus, Deus agindo através da sua vida, que nós conseguimos chegar lá em Presidente Prudente, né? Uma rádio 24 horas lá, qual que é a frequência aqui de Presidente Prudente? 91,7, lá em Presidente Prudente. Através dos Anjos do Bem, porque é através da sua ajuda. Você tem noção disso? Você, mês a mês, ajudando a sua contribuição. É através de você que a rádio chegou lá em Ribeirão Preto. Não é em Ribeirão Preto, Presidente Prudente. Ribeirão Preto também. Vai chegar os vídeos aí. É através de você, Anjo do Bem, que vai chegar também a próxima semana. 80,9. Vai alcançar quantas pessoas? Mais de 2 milhões de pessoas. Gente, a gente tem que abrir a visão, meu amor, sabe? Assim, de entender. A gente, às vezes, entra na presença de Deus e fala, Senhor, eu gostaria de ser um instrumento nas tuas mãos. Eu gostaria de alcançar. Eu me lembro, vou falar de mim aqui, olha. Eu me lembro que ao longo do tempo, depois de tudo que nós passamos, vivendo, a gente tá falando de padrasto, madrasta, né? E eu sempre falei, nossa, como eu queria poder ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei, mulheres que viveram o que eu vivi no relacionamento com a minha enteada, a vencer como eu venci. Como que eu vou fazer? Hoje Deus dá uma oportunidade da gente falar para milhares de pessoas, compartilhar o que Deus fez nas nossas vidas. E a gente tem a oportunidade, tudo isso através da simples atitude de semear na obra e fazer essa programação alcançar mais lares. É tremendo, né? É um amor que vai além da nossa compreensão, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, falam, poxa vida, que amor é esse, né? Por que você ajuda essa rádio? Por que você está aí contribuindo mês a mês? As pessoas não entendem, porque às vezes é um amor que vai além da compreensão. Porque é um amor que não busca os seus interesses, irmão. Fala, o que você está ganhando? Eu falo, não estou ganhando nada, irmão. Eu estou ganhando almas para Deus. Estou ganhando almas para Deus, mas é um prazer, é uma alegria de ver vidas transformadas, famílias restituídas, né? Pessoas curadas, libertas, o poder de Deus se manifestando. Irmãos, é um privilégio muito grande. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus está falando grandemente aos corações. Toda a programação. Meu amor, é um amor que vai o quê? Além do sangue, irmãos. Nossa, que tremendo. É isso, irmãos. Nós estamos aqui, né? Como assim, acolhendo essas vidas. Deixando Deus usar as nossas vidas para alcançar essas pessoas, irmãos. Vidas que vão ser transformadas. Quer dizer, Deus, Jesus, está transformando a sua vida. Tenho certeza. Sim. Através da rede de salvação, através das programações, com certeza Ele está. Deus está fazendo uma grande obra. Só que esse Jesus não é só para mim. Ele não é só para você. Porque Jesus ele mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a história da minha esposa, da minha família. Só que esse Jesus eu não posso guardar só para mim, irmãos. A gente não pode ter esse egoísmo no coração. Nós temos que compartilhar esse amor, levar esse amor aí para todos. Olha só que tremendo. E são responsabilidades. Olha quantas rádios agora, 24 horas que nós temos. Sim. Olha quantas rádios. São 5 rádios, irmãos, 24 horas. E para que tudo isso?
Para quê? Para que a gente, né? O pastor Gregorucci está aí, dia após dia, orando, buscando, nas madrugadas, orando, jejuando. Senhor, abre as portas. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero pregar a palavra, eu quero anunciar esse evangelho. Coração, né, queimando para pregar a palavra. E Deus abre as portas. Assumimos uma responsabilidade. Para que isso? Sabe que é para a gente se aparecer? Para quê? De Não, jeito irmãos, nenhum. o nosso único objetivo é de falar desse Jesus maravilhoso. Sim. É de anunciar esse evangelho. De ajudar famílias, de ajudar pessoas, ajudar o ser humano a encontrar com o seu Criador, com o seu Pai. Fazer a cada um que está ouvindo entender, sabe? É igual o que nós estávamos falando aqui. Nós viemos com feridas causadas de tantas traumas que a gente tem na vida. E o papel dos anjos do bem, meu amor, é fazer com que nós todos que temos essas feridas encontramos o único que tem um remédio para curar as feridas. Sabe o que é tremendo? Que nós só estamos aqui promovendo esse encontro, irmãos. É isso Sabe? mesmo. Jesus só Cristo, fazendo a união das quando pessoas. uma pessoa encontra Jesus, irmãos, é fato. Se ela encontrar Jesus, é fato, a vida dela vai mudar. Vai, com certeza. A vida dela vai ser transformada. Vai ter um grande agir. E nós estamos aqui, como anjos do bem, promovendo esse encontro. Você tem noção disso, irmãos? Você, através de ser um anjo do bem, mês a mês fiel, né, assumindo aí esse compromisso, um comprometimento mesmo. Falar, não, eu quero ser um anjo do bem, mês a mês eu vou ajudar, eu vou dizimar, eu vou trazer, né, a minha ajuda, eu vou contribuir, porque eu quero essa responsabilidade, eu quero promover esse encontro de pessoas que estão aí feridas, machucadas, amarguradas, com depressão, família destruída. Eu quero promover esse encontro dessas pessoas com Jesus, porque eu sei que Ele é o único que pode mudar a história dessas pessoas, porque Ele mudou a minha história. Mudou a nossa. Mudou a nossa. E nós temos que promover esse encontro, Sim. irmãos. Vamos ser, né, esses agentes de bênçãos, né? Vamos ser anjos do bem, levando paz, alegria e harmonia. Então, abre o teu coração. E nós temos um áudio aqui, vamos ouvir aqui 2 minutinhos, para a gente ouvir um áudio aqui em nome de Jesus. A gente já volta e fala para você como você faz para ser um anjo do bem. Família abençoada, Pai do Senhor a todos. Programação abençoada, me identifico muito com essa programação. E eu não podia deixar de falar sobre o que vocês estão falando, o assunto hoje sobre padrasto, madrasta. Eu tive a experiência de conhecer minha esposa, a Francineide, e ela já tinha 2 filhos na época, eu tinha uma filha de outro relacionamento, e a gente se conheceu, graças a Deus. Eu me dou bem com os filhos dela, aprendemos a respeitar, a entender esse lado, dele ter o pai deles, mas eu sou o padrasto, não, entendeu? Eu tenho minhas regras, tudo, eu mais minha esposa, mas eles têm o pai dele, e a minha filha também, a gente se dá super bem, eu mais minha esposa, a Francineide, e a minha filha se dá bem com a gente, mas é cada um no seu, a gente tem a regra, tem que seguir a nossa regra, entendeu? Graças a Deus a gente está em Cristo Jesus, a palavra nos ensina muito isso aí. E os meninos hoje tem um com 27 anos, o outro vai fazer 18 anos, e graças a Deus, super bem, a gente se dá super bem, entendeu? Aprendemos a respeitar cada lado, e somos felizes com isso aí, graças a Deus. Eu entendo que tem muitas famílias que talvez não se identifiquem e tal, mas a gente aprendeu isso, e a palavra de Deus nos ajudou muito a fazer isso. E graças a Deus, tem meu filho Isaac também, de 6 anos, que são os 3 irmãos que se dá super bem e tudo, e a gente é uma família feliz em Cristo Jesus, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Ai, Ô, Glória, que que Deus bênção. abençoe. Paz, varão. Obrigado aí pela participação. Que Deus viu? abençoe, Francisco. Um beijo, Francineide, tá vendo? Irmão Francisco, irmão Francineide, que Deus Tem abençoe. famílias que estão na busca dessa paz, dessa alegria, dessa família. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso a importância dos Anjos do Bem, para manter a programação, Exatamente. né, meu amor? Como é que faz para esse povo maravilhoso fazer parte? Você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma palavrinha bem curta, escrito anjos, pro nosso WhatsApp, que é o 0800 490 1003, tá bom? Ou você vai anotar a chave Pix. A chave Pix para você ser um anjo do bem é um e-mail. O e-mail é pix@souanjo.com.br. pix@souanjo.com.br. E ó, nós já estamos finalizando aqui, nós até estouramos um pouquinho aqui, que o papo tava bom, né, meu amor? Mas se você tá precisando de ajuda nos relacionamentos aí, Exatamente. entre em contato conosco nesse mesmo WhatsApp, tá bom? 0800
490-1003. Nós temos aqui os pastores, o pastor Gregorucci, tem uma equipe aqui que, além de estar te ajudando, nós vamos orar por você para que você possa ter a paz que o irmão encontrou, né? Exatamente, isso aí, em nome de Jesus. Meu amor, para finalizar, pode ler aqui? Vai, pode? Vamos finalizar. Bom dia, Sol. Bom dia, Bom dia, pastora Alex. Paz, querida. Deus eu tenho abençoe, duas filha. filhas de relacionamentos diferentes. No Senhor, hoje compreendo que nossas escolhas interferem em nossos filhos. Mas Deus está cuidando de tudo e hoje eu espero no Senhor. A Jéssica tá solteira por enquanto, mas ela tá esperando no Senhor e ela já tá aqui aprendendo. Porque se ela entrar num relacionamento, ela vai saber como lidar. Amém. Nossa irmã Rosa Maria de Taubaté. Sobre o assunto de hoje, o meu esposo é um padrasto de meus 3 filhos. Mas ele não gosta que ninguém fala isso. Ele é pai. O meu filho mais novo tinha 5 anos quando a gente se conheceu. E do meio dos... a do meio, 10 anos mais velhas, que 15 anos. Ele cuidou muito bem de nós e cuida até hoje. Domingo completamos 23 anos de casados. Glória, ele parabéns, assumiu a paternidade mesmo, aí, varão, né? Deus abençoe. Um abraço, Rosa, Meu amor, que Deus para se abençoe. despedir, infelizmente, né? Ai, vamos. Gente, eu sei que é um assunto que é bacana, a gente pode trazer outros momentos desse assunto também, em outro aspecto, e se você gostaria que a gente falasse de algum assunto, também pode mandar. Mas, olha, fico feliz, grata a Deus por participar aqui, por ter essa oportunidade. Olha, um beijo no coração, viu? E, meu amor, muito obrigado pela oportunidade de poder ter uma filha do coração, viu? Amém. Família abençoada, Deus abençoe. Foi mais aí uma programação Família Fortificada. Eu tenho certeza absoluta que edificou, fortaleceu o teu coração, tá fortalecendo, edificando o seu lar, a sua família. Nos ajude aí com os anjos do bem. Vamos adiante, cumprindo a nossa missão, que é de levar a esperança aos 4 cantos dessa terra. Amém, família? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não sai daí não, fica ligadinho, porque a Rede de Salvação é 24 horas por dia, ligados em Deus. Que Deus abençoe. A paz. Continue com a gente. Não deixe essa conexão parar por aqui. Baixe agora o nosso aplicativo Rede Salvação. É gratuito. Disponível para Android e iOS. Sua companhia diária onde você estiver. Rede Salvação. Que a presença de Deus continue fortalecendo o seu lar. Até o próximo programa. Família Fortificada. Porque a sua família é um projeto.